13 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 61, Unstrad Flush autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nublina voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site Lute agora. No meio da batalha, evitando ataques ferozes, desviando de garras, lançando feitiços e até mesmo no meio da batalha, a capacidade de Zhang Yang de comandar a equipe não foi comprometida nem um pouco. Psiu. Zhang Yang tinha feito um estrago no inimigo que deixou todos os homens fascinados. Ninguém além de Zhang Yang estava acima do nível 20, portanto, não possuíam nenhuma habilidade em área, estavam limitados a causar dano a apenas um monstro por vez. De acordo com as estatísticas de dano, Zhang Yang dominou completamente o grupo inteiro com uma contribuição impressionante de 92%. Quantos menor varredura horizontal ou menor golpe trovejante um monstro de nível 10 com 3000 PV aguentaria? Após 40 segundos, os monstros foram derrotados e todos ganharam uma quantidade exorbitante de pontos de experiência. Como Zhang Yang já estava no nível 22, a quantidade de pontos de experiência que um monstro de nível 10 poderia lhe fornecer era minúscula. No entanto, na maior parte do tempo, ele ajudou a aumentar o moral do grupo. Uau! São muitos pontos de experiência. Isso é simplesmente incrível. Ganhei uns 20.000 pontos de experiência em 5 minutos. Estou subindo de nível como se não houvesse amanhã. Com essa velocidade, certamente teríamos deixado o outro time comendo poeira. Está na sacola. Louvado seja o nosso líder. Louvado seja o nosso mestre de guilda. Os rostos de todos estavam cheios de entusiasmo. A admiração por Zhang Yang só aumentava. Zhang Yang deu um sorrisinho. SHHH. Não se gabem no canal da guilda. Deem alguma esperança a eles. GG. O grupo riu baixinho. Certo, é hora de lutar contra o chefe. Todos, concentrem-se nos ataques. Façam o que devem fazer. Zhang Yang então usou menor carga e avançou. Esta foi uma batalha completamente unilateral. O chefe foi derrotado em apenas 3 minutos. Ele derrubou 3 equipamentos. Agora, vamos ao equipamento. Cada equipamento custará 20 pontos de contribuição da guilda. Aqueles com maior número de pontos terão prioridade, e aqueles com o mesmo número de pontos rolarão os dados para escolher o equipamento. Assim que você obtiver o equipamento, seus pontos de contribuição serão deduzidos. Os pontos deduzidos serão distribuídos igualmente entre todos os membros do grupo. Zhang Yang modificou o método de distribuição para a distribuição de líderes de grupo antes de entrar na masmorra. Após a inevitável confusão que acontecia sempre que algo era usado na prática pela primeira vez, o equipamento foi finalmente distribuído. O chefe foi dizimado em 3 minutos, mas a distribuição dos despojos levou 5 minutos inteiros. Seguindo em frente, Zhang Yang usou o mesmo método, com o Stride Flush para capturar a agressividade de todos os monstros ao longo do caminho até a entrada do chefe e lutar contra eles lá. Assim que terminaram de derrotar o monstro e se preparavam para enfrentar o segundo chefe, Fatian postou no canal da guilda, dirigindo-se a Zhang Yang. Ei, pequeno Yang, acabamos de derrotar o primeiro chefe. Onde você está agora? Sua voz soava bastante alegre, como se tivesse certeza de ter superado Zhang Yang. Zhang Yang se virou e piscou, seus olhos brilhando de malícia. Estamos prestes a lutar contra o chefe. Era a verdade, sim. Só que não era toda a verdade. Obviamente, o grupo do Gorduan não esperava que Zhang Yang usasse um método tão abusivo como esse, o Start Flusing, para invadir a masmorra. O Gorduan respondeu com um sorriso irônico, pequeno Yang, não desista ainda. Ainda faltam 3 chefes. Você ainda pode ter a chance de nos alcançar. Então eu vou indo. A habilidade de Zhang Yang não era um mistério para eles, todos sabiam o quão forte ele era. Pensar que eles realmente teriam uma chance de derrotá-lo de frente levou Fatian e seu grupo quase ao delírio de excitação. Zhang Yang brandiu sua espada e disse, certo, pessoal, é hora de chutar traseiros. Lembre-se de recuar, senão vocês serão afligidos pela maldição. Não vacilem e quebrem nosso combo em cadeia, tá? A batalha começou rapidamente e terminou da mesma forma. Mesmo com o lembrete de Zhang Yang, ainda havia 4 jogadores descuidados que permaneceram parados enquanto eram amaldiçoados com a menor maldição da água e do fogo.
Silenciosamente, Zhang Yang se lembrava do desempenho de cada um e secretamente os avaliava e classificava com base no estilo de jogo e na habilidade. Depois de distribuir o equipamento, o grupo seguiu em frente e usou o mesmo método para perseguir os monstros até a entrada do terceiro chefe. Fatian anunciou novamente quando sua equipe havia acabado de derrotar o segundo chefe. A provocação ineficaz de Fatian só fez Zhang Yang e sua equipe rirem silenciosamente. Depois de um pequeno esforço, eles derrotaram com sucesso o terceiro chefe e também o chefe oculto, limpando toda a masmorra de forma suave e rápida. Terminamos. Zhang Yang anunciou no canal da guilda. Impossível! Gritaram Fatian e sua equipe. Depois de ficarem calados por tanto tempo, eles finalmente puderam se gabar o dia todo sobre seu método divino de uma sequência de flush. Seu tanque noob sorrateiro, gritou Drizzler no canal da guilda. Ah! Furtivo? Isso se chama estratégia secreta. Você revelaria seu trunfo para o inimigo? Zhang Yang explodiu em gargalhadas. HMPH. Eu te desprezo, disse Drizzler com raiva. Após a distribuição dos equipamentos, a guilda passou a ter muitos jogadores com pontos de contribuição negativos. Eles teriam que completar lentamente as missões da guilda e invadir masmorras para aumentar seus pontos de contribuição. Enquanto os demais membros do grupo que não conseguiram obter os equipamentos acumularam mais pontos, Zhang Yang, Little Snow e os demais ganharam 26 pontos cada. Pouco tempo depois, o grupo foi dissolvido sob o comando de Zhang Yang. Cada um seguiu seu próprio caminho. Zhang Yang, querendo dar o exemplo para seus companheiros de guilda, decidiu completar algumas das missões da guilda sozinho. Após aceitar uma missão de matar, ele partiu e chegou ao destino designado. Sua missão era muito simples e básica: matar e eliminar alguns monstros de nível 10. Essa missão foi um alívio em comparação com a correria frenética que ele experimentou nas invasões anteriores. Enquanto abria caminho entre os alvos, ele sentiu alarmes disparando em sua cabeça. Impulsos instintivos lhe atingiram o coração. Assim que deu um passo à frente, a sensação ficou mais forte e ele notou um efeito estranho e tangível de luz se curvando no ar próximo. Era um bandido. Um bandido em modo furtivo. Com mais de 3 anos de experiência em combate, Zhang Yang havia desenvolvido um aguçado instinto combativo. Ele imediatamente saiu do modo de batalha. Conforme seus pontos de fúria diminuíam lentamente de 47 pontos, ele imediatamente usou um menor golpe horizontal. O brilho de sua espada se espalhou por todos os lados, iluminando a área. -703. O texto sobre o dano apareceu. Uma figura humana surgiu do ar e ficou visível, revelando que seu HP havia caído de 1110 para 407. Jing. Você iniciou um ataque contra 44 bandidos. Agora você está penalizado com etiqueta vermelha. Se você for morto nessa condição, cairá 2 níveis e sofrerá uma quebra de 100% do equipamento. Os infames 44 bandidos. Zhang Yang brandiu sua espada e desferiu um ataque normal contra ele. 44 bandidos, o grupo de bandidos mercenários da espada e do fogo. Desviar. O inimigo era ágil. Ele desviou da espada de Zhang Yang e empunhou suas adagas para contra-atacar. Zhang Yang ativou o menor bloco e anulou o ataque inimigo. -102. 44 Bandit recebeu o dano refletido do menor bloco e Zhang Yang rapidamente ativou o menor Shield Bash, causando mais 219 de dano a ele. Todos os ataques normais teriam um sinal detectável antes de serem acionados. Contanto que a taxa de reação do jogador fosse rápida o suficiente, seria possível esquivar-se facilmente de qualquer ataque normal. No entanto, quase não havia como antecipar uma habilidade. Mesmo que você tentasse confiar no instinto para prever a ativação de uma habilidade, o corpo simplesmente não conseguia acompanhar a velocidade de ativação da habilidade e realizar as manobras evasivas necessárias. Mesmo que você elevasse sua destreza ao máximo, não ajudaria em nada. Para contra-atacar uma habilidade, você precisa usar outra habilidade. Como você consegue causar tanto dano? O inimigo finalmente gritou, frustrado. Zhang Yang pisou no chão e usou o Minor Thunderstrike para causar 102 de dano final, matando instantaneamente 44 bandidos. Jing. Você matou 44 bandidos. Zhang Yang embainhou sua espada e enviou uma mensagem privada ao inimigo.
Acho que nunca ofendi ninguém do grupo de mercenários da espada e do fogo. Porque há uma marca de assassinato em mim. Ele nunca acreditaria se ele dissesse que estava se aproximando dele só para dizer olá. Após uma pausa notável, o inimigo respondeu: fui contratado para matar vocês de volta ao nível 0. Ah! Quem será que ia querer fazer isso? Desculpe. Negócios são privados e confidenciais. Jamais revelaríamos informações privadas de nossos clientes. Então, você ainda insiste em me matar? Negócios são negócios. Eu farei isso. Zhang Yang sorriu. E pensar que havia alguém por aí querendo diminuir seu nível, tinha que ser alguém do orgulho. Ele nunca imaginou que o orgulho tivesse tantos contatos e conseguisse contratar alguém do mercenário lixo. Ponto. 44 bandidos correram de volta para o corpo dele em seu estado fantasmagórico. Antes de reanimar, ele olhou ao redor e prosseguiu com a ação assim que teve certeza de que Zhang Yang havia deixado o local. Então, sem perder tempo, tornou-se invisível e caminhou em direção ao mato para comer seus lanches de recuperação. Silêncio. Uma figura surgiu correndo e uma estrela apareceu em sua cabeça, circulando ao redor. Ele ficou atordoado e imóvel. Jing. Você foi atordoado pelo jogador Zhang Yu. Atordoado por 2 segundos. Menos 362. Em estado de atordoamento, tudo que os 44 bandidos conseguiram fazer foi testemunhar a espada voando em sua direção, drenando seu HP residual até 0. Jing. Você morreu. Perra! Gritaram 44 bandidos enquanto ele era enviado de volta ao ponto de reanimação. Seu nível caiu de 17 para 15. Depois de pensar um pouco, ele enviou uma mensagem privada para Zhang Yang. Como você ainda pode usar menor charge em mim quando estou em modo furtivo? Furtividade não era 100% imperceptível. Você ainda podia ser detectado quando estava perto o suficiente de outra pessoa. No entanto, menor investida era uma habilidade que tinha uma condição de ativação de alcance limitado. Ela não podia ser ativada se a distância fosse muito próxima. Era por isso que 44 bandidos não conseguiam entender como Zhang Yang ainda conseguia atordoá-lo com menor investida quando ele não estava nem perto dele. Zhang Yang respondeu. Se você estivesse no meu lugar, revelaria o segredo. Não. 44 bandidos responderam honestamente. Bem. Isso explica tudo. Zhang Yang riu. Não era segredo nenhum. Primeiro, Zhang Yang tinha 3 anos de experiência em combate lutando com um bandido, e tinha um método instintivo para detectar um bandido escondido. Segundo, a diferença de nível entre os dois era muito grande, enfraquecendo o efeito de menor furtividade. 44 bandidos retornaram ao seu corpo, mas ele permaneceu por ali em vez de se reanimar. Ele ainda temia que Zhang Yang ainda estivesse protegendo seu corpo. Depois de algum tempo, enviou outra mensagem privada. Zhang Yu. Você ousaria lutar comigo de forma justa e honesta? Claro. 44 bandidos relaxaram, pensando que esse jogador era de coração mole. Bum. Arroba número dólar por cento número arroba. Logo após ele reviver e estar comendo algum item de recuperação, ele ficou atordoado e foi enviado de volta ao ponto de reanimação. Puta merda. Você é um homem honrado. Por que quebraria sua promessa? Gritaram 44 bandidos furiosamente. Você realmente acreditaria nas palavras do inimigo? Você é muito ingênuo, Zhang Yang riu baixinho. Em sua vida passada, 44 bandidos era famoso por seus crimes sexuais. No modo furtivo, ele sempre escolhia jogadoras de nível baixo como alvo. Em milagre de Deus, você só podia se revelar no modo furtivo se atacasse ou recebesse um ataque. Fazer coisas obscenas com uma jogadora não acionava a dissipação de furtividade. Além disso, jogadores de nível baixo teriam dificuldade em detectar um bandido oculto de nível alto. Foi por causa de seus atos de ofensas sexuais que muitas jogadoras registraram reclamações aos desenvolvedores do jogo, forçando-os a modificar a condição de menor furtividade. Foi por isso que Zhang Yang se mostrou extremamente hostil com esse homem. Ele aproveitou a oportunidade para lhe dar uma lição. 44 bandidos optaram por permanecer em silêncio por um tempo e acabaram saindo do jogo. Zhang Yang, por outro lado, escolheu permanecer em guarda por um tempo e só continuou sua busca pela guilda quando deduziu com precisão que o inimigo havia saído. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 62
O teste de força de M com a corrida para reunir mais contribuições para a guilda. Cada membro tinha como prioridade completar as missões diárias da guilda, competindo entre si para acumular mais pontos. Zhang Yang havia decretado que o primeiro a atingir o nível 20 seria adicionado ao grupo de ataque do covil de Marzeruai. E por causa desse decreto, a atmosfera da guilda estava mais intensa, com todos querendo colocar as mãos nos equipamentos definidos. Quem não gostaria de se juntar a Zhang Yang para ser um dos primeiros a invadir a masmorra hardcore e ter seus nomes no quadro de conquistas First Clear? Seria a maior honra e dignidade ter seus nomes aparecendo nos anúncios do servidor. Com aqueles textos de anúncio coloridos aparecendo no canal do servidor, completamente tingidos de vermelho, seria tão emocionante. Mesmo que fosse um passo atrás, se não conseguissem a conquista First Clear, ainda poderiam obter equipamentos poderosos. Não é essa a regra tácita do jogo? Obter equipamentos poderosos para dominar o mundo. Ainda assim, o nível não é algo que alguém possa simplesmente elevar a qualquer momento. Formar uma equipe de 20 jogadores no nível 20 levaria pelo menos 3 a 4 dias. Tudo o que ele podia fazer era esperar. Desde que os 44 bandidos falharam em sua tentativa de assassinato contra Zhang Yang, ele nunca mais foi atacado por eles. No entanto, Zhang Yang ainda aconselhava seus amigos a se manterem próximos uns dos outros e reduzia qualquer atividade solitária. Ele não queria dar a mínima chance de eles serem mortos. No segundo dia, depois que Zhang Yang e sua pequena e alegre equipe de 5 homens invadiram a frente do covil de Marzeruai a masmorra da ala do meio, Zhang Yang os levou para uma vila chamada a Vila do Antílope. Tanque novato. Por que você nos trouxe aqui? Drizzler finalmente gritou com raiva. Zhang Yang deu um sorriso provocador. Ah! E eu que pensei que você ficaria quieto por mais um tempinho. Depois da aposta amigável de ontem, Drizzler teve uma pequena discussão com Zhang Yang e disse que gostaria de cortar relações com ele. Esta manhã, quando ela entrou no jogo, o garotinho permaneceu em silêncio e tratou Zhang Yang com frieza. Mesmo na masmorra, ela não havia trocado uma palavra com ele. No entanto, o garotinho sempre se comportava de acordo com a sua idade. Ela acabou esquecendo seu próprio juramento. Enfurecido, Drizzler gritou com Zhang Yang. Sua raposa astuta. Desafio você a competir de novo hoje. Claro. Mas eu quero aumentar a aposta. Quem perder tem que pagar 1000 de ouro. De repente, sua expressão mudou. Ela parecia estar com dor, como se uma faca tivesse sido cravada em sua barriga. Para ela, receber dinheiro era uma felicidade absoluta, uma sensação orgástica. Mas se você pedisse para ela abrir mão do próprio dinheiro, ela resistiria até o fim dos tempos. Parecia relutante e sem vontade, e finalmente disse amargamente, nada de dinheiro. Você não ganhou 8.000 de ouro esta manhã? Zhang Yang rapidamente desmascarou sua mentira improvisada. Os 8.000 de ouro foram obtidos na aposta com T-Dominators Skill. Como Zhang Yang e sua equipe venceram a aposta, eles receberam 40.000 de ouro de ambas as guildas como recompensa pela vitória. Eles receberam a recompensa pelo sistema de correio e cada um deles recebeu 8.000 moedas de ouro. Eu os dei para a prima. Drizzler rapidamente passou o bastão para a pequena Neve, tentando evitar a situação e se salvar. Ah! 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 Zhang Yang forçou uma risada. Ele também não queria se demorar muito no assunto. Estamos aqui para fazer uma missão. Que missão? Perguntou Gorduan. Ele estava, na verdade, no meio de uma conversa acalorada com as servas da cidade flamejante. Mesmo tendo deixado a guilda há pouco tempo, ele não estava disposto a simplesmente esquecer as garotas de lá. Zhang Yang brincou propositalmente com os membros do grupo e lenta e dramaticamente revelou a resposta. Eu. Ponto. E a missão principal? A missão principal? Gritaram todos em uníssono. Qual é a recompensa? Todos sabiam que a missão principal os recompensaria luxuosamente, mas até então, nenhum jogador havia completado uma missão principal. Ninguém sabia qual era a recompensa. Até mesmo os desenvolvedores do jogo estavam em segredo com o lançamento da missão. Eles a tornaram muito misteriosa e difícil de detectar. Um monte de coisas. Sua declaração vaga irritou imediatamente o grupo. Zhang Yang rapidamente levantou as mãos para se render. Na verdade, ele próprio não tinha certeza sobre as recompensas. Tudo o que sabia era que esta missão era a missão principal da história, invadir os espectros. Se ele tivesse permanecido quieto,
Certamente irritaria ainda mais a equipe. Ele rapidamente forçou a mente a pensar em algo para dizer. Devem ser pontos de habilidade ou equipamentos ouro amarelo. Acho que também há uma chance de conseguir um livro de habilidade final ou incrível. OHH. Vamos lá. Todos ficaram animados e caminharam juntos até a vila. Onde estão todos? O grupo entrou na vila e caminhou por um tempo. Além do vento e das casas, não havia ninguém por perto, deixando uma sensação de solidão e arrepios. Pequena Neve tremia e sentia arrepios. Incapaz de se acalmar, Pequena Neve se aproximou de Drizzler. HM. A missão é descobrir a origem desse fenômeno. Enquanto a equipe se esforçava ao máximo para encontrar pistas, Zhang Yang se esforçava ao máximo para se lembrar daquele lugar. Fazia muito tempo, ele não conseguia se lembrar de tudo em detalhes. Tudo o que lembrava era que a missão principal da história deveria ter começado naquela vila. Ele não conseguia se lembrar de como acioná-la. Afinal, ele não saberia que precisava retornar ao passado. O grupo inteiro se dividiu e procurou por pistas por todos os lados. Vasculharam cada casa, cada poço e até mesmo o porão subterrâneo e o porão superior. Mas não conseguiram encontrar ninguém. Senhor Holmes. Não há ninguém aqui, nenhuma sombra sequer. De onde e de quem recebemos a missão? Pequena Neve revirou os olhos. Embora seu alvo fosse Zhang Yang, Fatiun e Undreichotes eram vítimas colaterais, hipnotizados por ela. Zhang Yang pareceu não ouvir. Franziu a testa e pensou. Depois de algum tempo, olhou para cima e disse, você disse alguma coisa? Importa-se de repetir? Quer que eu repita o que eu disse? Ok. Você é um cabeça de porco, rosnou Pequena Neve. É isso mesmo. Zhang Yang percebeu. Tire a roupa. A Pequena Neve ficou atordoada. Ei. Não somos tão próximos assim para fazer essas coisas. Aliás, mesmo que eu tivesse uma quedinha por você, ainda tem gente por aí. Anin-Shui. Comporte-se, disse Drizzler, irritado. Zhang Yang caiu na gargalhada por um momento e se acalmou. Sinto muito. Vou reformular. Tirem seus equipamentos. Estamos prestes a nos matar. Se tirássemos todos os nossos equipamentos, economizaríamos na durabilidade dos equipamentos e nas taxas de reparo. E por que precisaríamos nos matar? Porque o NPC que nos dará a missão é um fantasma. Drizzler riu e parou rapidamente quando viu que Zhang Yang não estava brincando sobre isso. É-se sério? Disse Drizzler. É. Zhang Yang rapidamente desequipou seus equipamentos. O lado bom de Milagre de Deus era que, mesmo completamente nu, o personagem ainda teria roupas indestrutíveis, por questões de modéstia. Os homens usariam shorts, enquanto as mulheres usariam lingerie. Undreichotes e Fatião seguiram e rapidamente se despiram ficando apenas com suas calças curtas. Quando todos os três estavam nus, eles voltaram seu olhar para as meninas, agredindo-as visualmente. Drizzler sentiu os olhares e rapidamente cobriu o peito. O que vocês estão aprontando? Pirralho. Relaxa. Zhang Yang gesticulou com as mãos. Com um corpo desses, nenhum cara vai se interessar por você. Nem daqui a 10 anos, suspirou Zhang Yang. Com desculpa. Drizzler explodiu de raiva. O que exatamente você quis dizer com um corpo desses, hein? Como você pode olhar para esse corpo maravilhoso e esbelto e dizer que ninguém no mundo inteiro estaria interessado nessa bunda gostosa? A Pequena Neve se aproximou rapidamente e puxou Drizzler para perto de si. HMPH. Pode apostar. Não vamos nos despir aqui. HMPH. Vamos andando então. Tá bom. Vamos para a floresta e deixar os monstros de lá nos matarem. Zhang Yang foi o primeiro a sair da aldeia. O restante do grupo seguiu logo atrás. Antes de Zhang Yang prosseguir, ele se virou e lembrou Drizzler uma última vez. Pirralho. Se você morrer usando todo o seu equipamento, vai ter que arcar com as altas taxas de reparo, disse Zhang Yang, provocando. Como esperado, tanto Drizzler quanto Little Snow se encolheram. No entanto, permaneceram firmes em sua decisão, pois, para eles, o dinheiro vem depois do orgulho. Do lado de fora da vila, havia monstros de nível 20 na beira da trilha. Todos os 5 avançaram e desencadearam a hostilidade dos monstros, permitindo que os monstros os atacassem sem resistência. Depois de um tempo, 5 almas apareceram no cemitério da vila. Tem uma garota lá em cima.
Em seu estado de espírito fantasmagórico, os 5 imediatamente avistaram uma garotinha fantasmagórica andando perto da saída do cemitério. Em sua cabeça, havia um ponto de exclamação amarelo. Alma de Emi, normal. Nível 1. PV, 0,50. Zhang Yang rapidamente se aproximou da garota. Menininha. Por que você está sozinha o quê? Irmão mais velho. Estou com medo, respondeu a menina baixinho. Ah, garotinha. Não tenha medo. Diga-me, onde estão seus pais? Onde estão os outros aldeões? Zhang Yang continuou a conversa, na esperança de desencadear a missão. Eles estão todos mortos. Soluço. Soluço. Emi começou a chorar, mas no estado de espírito, não havia lágrimas. O instinto maternal da pequena Neve entrou em ação. Ela rapidamente se aproximou e abraçou a menina. Calma, calma. Não chore, menininha. Menininha, quem matou seus pais e os aldeões? Zhang Yang continuou tentando desencadear a missão. Emi afundou a cabeça no peito de Little Snow e se enterrou mais fundo. Emi não pode te contar isso. É muito perigoso. Você vai morrer. Não se preocupem. Somos soldados do Castelo de Jade Branco, disse Zhang Yang em voz alta. Sério? Os olhos de Emi brilharam. Realmente. Emi levantou a cabeça e olhou para Zhang Yang com desconfiança. Você tem que provar sua força. Não vou deixar você morrer em vão. Jing. Emi tem uma missão para você, um teste de força. Você aceita? Depois que todos aceitaram a missão, o ponto de exclamação em sua cabeça se transformou em um ponto de interrogação branco. Um ponto de interrogação branco indicava que a missão ainda estava incompleta. Assim que a missão for concluída, o ponto de interrogação branco ficará amarelo. Após aceitar a missão, os 5 se recuperaram rapidamente. Zhang Yang verificou a descrição da missão, um teste de força, 1, nível de dificuldade, C. Descrição da missão, para provar sua verdadeira força, Emi pediu que você coletasse 10 pedaços de osso de dedo. O item pode ser coletado do monstro esqueleto pálido. Esses monstros devem estar localizados nas planícies ao norte da vila. Progresso. Osso de dedo coletado 010. Vamos lá. Para as planícies fantasmagóricas desoladas. Zhang Yang e os rapazes vestiram rapidamente seus equipamentos e comeram itens de recuperação antes de começarem a jornada. Após 10 minutos de caminhada, o grupo se aproximou do seu destino. À medida que avançavam, a atmosfera mudou gradualmente. A grama verde adquiriu uma coloração acinzentada e doentia. O ar ao redor tornou-se mais pesado e escuro. O ambiente tornou-se opaco e a visibilidade diminuiu. Todos se sentiram como se estivessem presos em uma gaiola repleta de névoa espessa. Em meio à névoa, eles podiam ver monstros esqueléticos andando por aí. Jing. Você entrou no campo, planície fantasmagórica desolada. Este lugar me dá arrepios, disse Dressler. Sua carranca era claramente visível, apesar da névoa espessa. Vamos começar, disse Zhang Yang. São monstros normais. Não são tão difíceis de matar. Vamos nos separar. Não adianta ficarmos juntos. Estamos procurando nosso próprio entendimissão, esqueleto pálido, normal. Nível 25. HP 1250. Todos seguiram o conselho de Zhang Yang e seguiam caminhos separados. Mesmo que o nível dos monstros fosse superior ao deles, seus equipamentos eram fortes o suficiente para tornar a matança relativamente fácil. O problema não era a matança, mas a taxa de itens que caíam. Em média, a taxa de itens caídos era de 5 monstros por dedo de osso. O grupo levou quase 20 minutos para reunir itens suficientes. Eles retornaram à vila para completar a missão. No entanto, precisaram morrer novamente para falar com Emi. O grupo completou a missão um após o outro, mas Emi não se convenceu da força deles. Ela então lançou outra missão. Zhang Yang e seu grupo já haviam antecipado uma missão subsequente, já que o nome da missão tinha um número. Eles aceitaram a missão sem hesitar e prosseguiram com ela, um teste de força, 2, nível de dificuldade, C. Descrição da missão. Emi quer que você prove ainda mais sua força. Comece matando zumbis fracos. Você pode encontrar este monstro nas planícies fantasmagóricas desoladas, ao norte da vila. Progresso. Zumbis fracos matados 0,20. Isso é tão problemático.
Temos que morrer toda vez que enviamos a missão. Além disso, o campo de caça e o NPC são tão distantes. Que idiota criou isso? Drizzler continuou a repreender. Zhang Yang riu baixinho. Se não tivesse sido projetado assim, outros jogadores teriam encontrado essa missão facilmente. Morpg, Legendary Guardian capítulo 63. Criando o antídoto. A segunda missão também foi fácil. No entanto, o problema neste caso era a taxa de surgimento. Zumbis fracos eram simplesmente muito escassos. Eles gastavam muito tempo caçando-os um de cada vez. Foi uma sorte que o jogo tivesse um sistema de morte em grupo compartilhado. Contanto que os membros do grupo não se afastassem muito uns dos outros, qualquer zumbi fraco que Zhang Yang matasse também contaria como uma morte para o resto da equipe. O mesmo valia para todos os outros. Ainda assim, eles tiveram que gastar 1 hora para conseguir matar um total de 20 zumbis fracos. Isso me irrita. Drizzler era uma garota temperamental. Ela não suportava qualquer tipo de progresso lento que exigisse paciência. Arg. Não me importo quão triste ou lamentável a garota esteja. Se ela me der outra missão que exija que eu corra por aí de novo, eu vou dar um tapa nela. 10 minutos depois. Uau! Drizzler desabou. Arg. Por que não consegui fortalecer minha determinação? Uau! Eu simplesmente não consigo evitar. Olha só ela. Ela está tão triste. Agora eu estou triste. Drizzler fracassou em sua tentativa de ser severa. Não tem jeito. Vamos continuar. Um teste de força. 3, nível de dificuldade, C. Descrição da missão. M exige que você prove ainda mais sua força. Mate 50 ghouls obesos para provar. Você pode encontrar este monstro nas planícies fantasmagóricas desoladas, ao norte da vila. Progresso. Matou ghoul obeso 0,50. Felizmente, a terceira missão também era uma missão de matar. Mesmo com aumento no número de mortes, o tempo necessário para completar esta missão foi muito mais rápido do que a anterior. Ao contrário da baixa taxa de surgimento de zumbis fracos ou da baixa taxa de obtenção do dedo de osso, a taxa de surgimento dos ghouls obesos era tão alta que eles conseguiram completar a missão rapidamente. Juro que desta vez, vou simplesmente desistir desta missão se a Amy lançar outra missão como esta. HMPH. Com certeza vou cumprir o que disse Drizzler no caminho de volta ao NPC. Zhang Yang riu baixinho. Drizzler, você é um palhaço falando do malandro. Hã? Negro. Eu não sou racista. Não, Drizzler. Significa que você é o epítome da ironia. Noob Tank. Eu te amaldiçoo para amar garotos em vez de garotas. Nossa. Pirralho. Você me odeia mesmo, não é mesmo? Eles me viam rolando, eles odeiam. Fatian começou a cantar a música que viralizou na internet. Quando chegaram à vila, eles se mataram novamente para conversar com Amy. Irmãos mais velhos, irmãs mais velhas. Amy tem fé na força de vocês. Vocês realmente têm a força para nos ajudar. Disse a garota com seus olhos avermelhados. Há cerca de 7 dias, um necromante visitou nossa vila. Com apenas um aceno de mão, ele lançou uma nuvem esverdeada de veneno e engolfou a vila inteira, matando cada um de nós. Irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, este necromante é maligno. Ele não só levou nossos corpos, como também arrastou nossas almas. Os pais, os avós e todos os aldeões de Amy, ele levou as almas de todos. Por favor, Amy implora. Por favor, salvem-nos. Por favor, salvem suas almas. Seu soluço era o único som na vila silenciosa. Você poderia cair para ajudar a Amy? Com seus olhos de cachorrinho, ela implorou pela festa. Uau! Drizzler chorou como um bebê. Seus gritos eram a princípio suaves e até apropriados, mas depois se tornaram completamente ultrajantes. Uau! Que triste! Ela está tão triste. Uau! Zhang Yang suspirou. A Amy precisa te avisar. O necromante é muito forte. Você terá que fazer os preparativos necessários. Você precisará reunir ingredientes para fazer um antídoto para o veneno do necromante. Sem ele, você não terá chance contra ele. Jing. Amy tem uma missão para você, criar um antídoto. Você aceita? Para criar um antídoto, nível de dificuldade, A. Descrição da missão. Para resistir ao veneno do necromante, você precisa criar um antídoto para dissipar a névoa venenosa que ele libera.
Orquídeas da lua podem ser encontradas na floresta musgosa. Cogumelos zumbis podem ser encontrados nas planícies fantasmagóricas desoladas. O rei-sapo pode ser encontrado no pântano nebuloso. Progresso. Orquídea da lua coletada 010 cogumelo zumbi 010 sangue do rei-sapo 01. Depois de pensar um pouco, Zhang Yang decidiu dividir a equipe para procurar os ingredientes. Little Snow e o pirralho, vocês vão buscar a orquídea da lua na floresta musgosa. O gordo, os 100 tiros e eu iremos para as planícies fantasmagóricas desoladas buscar os cogumelos zumbis. Por favor, encontrem-se neste local assim que todos tiverem coletado os ingredientes. Vamos enfrentar o rei-sapo juntos. Ok. Todos começaram a seguir em suas direções designadas, mas o Gordon tinha algumas reservas. Ele insistiu que deveria estar no mesmo grupo que a pequena Neve e o Drizzler. Depois de um pouco de resistência, ele foi empurrado à força de volta para o lado de Zhang Yang pelas meninas. Relutantemente, o Gordon retornou e seguiu para a planície fantasmagórica desolada. A planície fantasmagórica desolada era um campo de treinamento para jogadores acima do nível 20. Como muitos dos monstros ali eram de nível superior a 25, seu alcance de agressividade era muito maior. Zhang Yang e os outros dois caçadores rapidamente se viram presos em enormes mobs depois de apenas alguns passos. Cogumelos zumbis podiam ser encontrados crescendo na terra, escondidos e enterrados na lateral de um bosque. Os cogumelos eram escuros e, se você não prestasse atenção, poderia facilmente passar por eles. Os três progrediam muito lentamente, pois estavam ocupados com batalhas a maior parte do tempo. Do outro lado da vila, Drizzler teve a mesma dificuldade em encontrar a orquídea da lua. Ela vinha reclamando sem parar no canal do grupo. Depois de desperdiçar 2 horas inteiras matando e coletando, eles conseguiram coletar 50 de cada ingrediente. Assim que concluíram a coleta, se encontraram novamente na vila. Após uma rápida repetição de atributos, eles seguiram para o pântano nebuloso para lutar contra o tão aguardado rei-sapo. O pântano nebuloso ficava do outro lado da floresta musgosa, considerado um campo de treinamento de nível 20 a 30. Como a maioria dos jogadores casuais ainda estava por volta do nível 15, este campo de treinamento estava completamente vazio. Com a ausência de qualquer ser, este lugar se tornou mais frio e assustador. Bolhas se formavam constantemente na lama do pântano, liberando um odor extremamente desagradável quando os globos pretos e pegajosos estouravam. Urg! Que cheiro! A voz de Drizzler estava abafada enquanto pequena Neve e ela cobriam a boca e apertavam o nariz. Suas bochechas estavam inchadas e ela parecia que ia vomitar a qualquer momento. Vá para a janela de configurações principal e abra a aba Realismo. Lá, você pode ajustar a configuração de cheiro ao seu gosto. Você pode até desligá-la, se quiser. Assim, você pode remover o cheiro ruim. Zhang Yang se virou após dar o conselho. Ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Naquele momento, Zhang Yang estava estressado. O pântano inteiro é tão grande, onde está o rei-sapo exatamente? Mesmo que ele fosse um homem do futuro que voltou com informações valiosas, ele ainda era um humano, e um humano imperfeito, ainda por cima. Parece que não tenho escolha. Vou varrer a área como antigamente. Zhang Yang suspirou profundamente e adentrou o pântano. Normalmente, o chefe apareceria no pico mais alto da área, ou no centro, ou até mesmo no nível mais profundo. O minimapa teria um indicador que representava o monstro da missão. No entanto, ele só apareceria no mapa quando você estivesse próximo. Havia um caminho no pântano, mas era estreito e estreito. Você podia escorregar e cair na lama e receber uma certa quantidade de dano. Os monstros naquela área estavam, em sua maioria, escondidos na lama. Ele só saltava e atacava quando um jogador entrava em seu alcance de agressividade. Alguns dos monstros disponíveis eram sapos de pele de aço, crocodilo cinzento e também a piranha negra. Todos os monstros presentes eram uma verdadeira obra de arte em termos de aparência repugnante, repulsiva e repugnante. Little Snow e Drizzler reclamavam constantemente da habilidade de design dos desenvolvedores. À medida que avançavam no pântano, chegaram a uma imensa planície lanacenta. No centro da névoa espessa, avistaram um grande objeto agachado, com as costas recortadas como uma pequena colina. Todos foram alertados de sua presença e verificaram o minimapa para ter certeza. Eles o encontraram. Um ponto amarelo piscando apareceu. Encontrei.
Eles se aproximaram lentamente do objeto e, como estavam perto o suficiente, puderam identificá-lo claramente. Ali, sentado no centro da planície lamacenta, com seu par de olhos escuros e brilhantes, estava um sapo gigante vermelho sangue de 10 metros de altura. Sua presença exalava uma aura mística e mágica. O sapo gigantesco abriu a boca e coachou tão alto quanto um trovão. Rei sapo venenoso, verde cobre. Nível, 25. HP, 150k. Ah, é um chefe, disse o Gorduan, encantado. Podemos conseguir equipamentos. Zhang Yang não compartilhava da mesma empolgação que o Gorduan. Ele estava em alerta máximo. Embora este chefe não parecesse mais difícil do que um chefe de masmorra, ele não possuía informações suficientes sobre ele para enfrentá-lo com segurança. Um chefe selvagem não era a mesma coisa que um chefe de masmorra. Se um chefe de masmorra fosse atacado com a maior frequência possível, os jogadores teriam informações detalhadas sobre sua habilidade ou capacidade e seriam capazes de formar uma estratégia perfeita para enfrentá-lo. No entanto, este não era o caso dos chefes selvagens. A taxa de encontros com o chefe selvagem era tão baixa que as informações sobre ele eram extremamente escassas. Zhang Yang nunca havia encontrado esse chefe antes em sua vida anterior, e era por isso que ele não sabia nada sobre as habilidades dele. Vamos ter que entrar às cegas por enquanto. Vamos tentar. Zhang Yang puxou sua espada. Vamos lá. Preparem-se para a batalha. Com apenas 2 passos à frente, Zhang Yang entrou no alcance de agressividade do chefe, fazendo-o grasnar alto e virar seu enorme corpo em direção a Zhang Yang. O chefe saltou e atacou Zhang Yang, enquanto, no mesmo instante, Zhang Yang ativou menor carga. Os ataques de ambos se encontraram no ar e ambos caíram. Completamente imune ao efeito de atordoamento de Zhang Yang, ele abriu sua boca larga e atacou Zhang Yang. Desviar. Zhang Yang rapidamente se virou para encarar o Rei Sapo e desferiu um ataque nele. Menos 334. Ao receber o ataque de Zhang Yang, o Rei Sapo grasnou alto e abriu bem a boca. Um líquido fétido saiu voando e atingiu Zhang Yang. Jing. Você recebeu o efeito de veneno imundo, um acúmulo. Recebendo 200 de dano de natureza a cada 3 segundos por 15 segundos. Merda. É forte. Zhang Yang jamais imaginou que o veneno fosse tão poderoso. Ele causava um dano dot enorme com apenas uma aplicação. Zhang Yang não conseguia imaginar o que aconteceria com ele se recebesse mais aplicações do efeito. O resto do grupo rapidamente começou seu ataque enquanto Little Snow instantaneamente lançou uma menor regeneração e entoou um feitiço de cura. Com apenas alguns golpes, o Rei Sapo cuspiu outra nuvem de veneno, acumulando mais uma camada de dano ao longo do tempo em Zhang Yang. Em apenas meio minuto, Zhang Yang acumulou 5 camadas de efeito de dano ao longo do tempo, causando 800 de dano em apenas um tique. Felizmente, o efeito DOT foi limitado a 5 acúmulos. Se fosse um acúmulo ilimitado, Zhang Yang poderia literalmente morrer em poucos segundos. HMPH. Que chefe fácil. Só mais um pouquinho antes do meu golpe final. O Gorduan riu ameaçadoramente. Jing. O Rei Sapo venenoso usou o menor spray venenoso. Um líquido avermelhado escuro jorrou por toda parte, atingindo todos. Ao contato, seus corpos brilharam em um vermelho profundo. Sob seus pés, havia uma névoa vermelha do tamanho de um círculo, medindo aproximadamente 1 metro de diâmetro. Um ícone de debuff apareceu na cabeça de todos. Veneno contagioso, você foi envenenado. Recebendo 100 de dano de natureza a cada 3 segundos por 15 segundos. Este veneno se espalhará e infectará outras pessoas. O dano é aumentado em 300% para cada infecção. Zhang Yang entendeu a gravidade da situação e gritou rapidamente: espalhem-se. Não se aglomerem. Pirralho. Vão lutar atrás do chefe. Mantenham-se a pelo menos 2 metros de distância de mim. Sua decisão chegou um pouco tarde demais. Como Little Snow, Dreychotes e Fatian são personagens de longo alcance, estavam todos próximos uns dos outros. Quando o menor spray venenoso os atingiu, o veneno infectou uns aos outros, totalizando até 3 vezes a infecção e 900% de dano aumentado. Eles receberam 1000 de dano a cada 3 segundos. Zhang Yang e Drizzler infectaram um ao outro, recebendo 2 vezes mais infecções. Little Snow então conjurou freneticamente o menor orações sagradas, seguido por menor regeneração,
menor escudo sagrado e a magia de cura normal. No entanto, como todos estavam perdendo HP a uma velocidade tremenda, ela não conseguiu acompanhar a cura e morreu. Jing. O jogador Slim Yong-sumi morreu. Jing. O jogador Undrei Chotis morreu. Jing. O jogador Little Snow morreu. Assim que o curandeiro caiu, Zhang Yang e Drizzler não conseguiram escapar da morte iminente. Lutaram para se segurar por mais alguns segundos, mas acabaram morrendo logo em seguida. Sem jogadores para atacá-lo, o Rei Sapo se recompôs, pulando de volta ao seu lugar original e grasnando. Seja um grito de guerra vitorioso ou um padrão de comportamento automatizado de um NPC, ninguém jamais saberia. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 64. Um chefe que não deixava cair equipamentos. Eu fui, na verdade, envenenado até a morte. Lágrimas escorriam pela bochecha do Fatian. Eu me oponho a isso. Isso é um absurdo. Como pode existir um sapo venenoso? Ralhou Drizzler. Zhang Yang riu. Ah, qual é? Até algo como leite, ou ovos têm veneno. O que há de tão estranho em um sapo cuspidor de veneno? O Gordon continuou a lamentar-se sozinho. Uau! Fui borrifado no rosto. Eca! As meninas se afastaram do Fatian com desgosto. Zhang Yang e Undrei Chotis caíram na gargalhada depois que entenderam o que Fatian quis dizer. Está tudo bem, Gordon. Você não vai ser inseminado pelo sêmen do sapo. Quer dizer, pelo veneno. Zhang Yang correu rapidamente para o corpo dele. Nobutanque. Desde quando você aprendeu todas essas coisas indecentes com o Gordon? Drizzler se virou e lançou um olhar de desprezo para o Gordon. Ei! O que você quis dizer com isso? Zhang Yang era a má influência. Eu não. Eu era jovem e pura quando esse cara apareceu e me arrastou para o lado negro. Meninas. Vocês precisam esclarecer os fatos. Enquanto conversavam, todos retornaram aos seus corpos e reviveram. Agora que você viu o que o sapo pode fazer, já deve saber o que fazer. Mas, só para garantir, não fiquem juntos. Não deixem o veneno infectar outra pessoa. Não podemos suportar esse tipo de dano. Ok. Zhang Yang caminhou em direção ao chefe e ativou sua agressividade. A luta começou quando o monstro saltou em sua direção. -359. -381. Empunhando uma arma de uma mão, Zhang Yang ainda conseguia causar um dano muito maior do que Drizzler com sua arma de duas mãos. Ainda assim, tudo por causa da espada que Zhang Yang empunhava. A espada cinza-prata de nível 20 ainda era a mais forte até então. Somando-se a habilidade passiva menor olho de águia e 5 acúmulos de menor defesa aleijada, Zhang Yang estava praticamente lutando contra um chefe com 0 de defesa. Qualquer ataque naquele estado seria extremamente devastador. O Gordon e os outros só conseguiam olhar com inveja. Jing. O rei sapo venenoso usou o menor spray venenoso. O líquido vermelho escuro foi espalhado por todo o lugar, atingindo todos. Ao contato, seus corpos brilharam em um vermelho profundo. Sob seus pés, havia uma névoa vermelha em forma de círculo, medindo aproximadamente 1 metro de diâmetro. Um ícone de debuff apareceu na cabeça de todos e eles começaram a receber dano do veneno. No entanto, tendo morrido uma vez sob essa habilidade, todos se moveram proativamente e se espalharam pelo campo de batalha, prevenindo novas infecções. A pequena neve rapidamente fez seu trabalho sem que Zhang Yang a lembrasse. Seu ataque mágico atual ultrapassava 300 e suas curas de menor regeneração ultrapassavam 120 PV por tique, ofuscando o dano dot do chefe. Sua menor regeneração anulou completamente o efeito de veneno do chefe. Isto é, se a equipe não fizesse algo tolo como infectar uns aos outros com veneno. 80%, 70%. O HP do chefe começou a cair em um ritmo constante. Seu sapo fedorento. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Drizzler riu loucamente enquanto balançava a arma como uma verdadeira psicopata. Croak, croak. O sapo respondeu. 60%, 50%, 40%. O dano do chefe era inegavelmente forte, mas a capacidade evasiva de Zhang Yang era ainda maior. A força de cura de Little Snow também estava em outro nível. Com os dois trabalhando juntos, mesmo um chefe mais forte não teria chance contra eles. 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, 0%.
Um baque alto pôde ser ouvido quando o enorme corpo do chefe caiu. Ding! Você e os outros membros do grupo mataram o Rei Sapo Venenoso. Obtiveram 30.050 pontos de experiência, bônus de 50 pontos para o grupo. Chefe de merda. Ha! Toma essa. Drizzler pisoteou o corpo sem vida. Eu me pergunto quantos sangue do Rei Sapo esse chefe derrubaria. Zhang Yang estendeu as mãos e abriu o cadáver. Sangue do Rei Sapo, item de missão. Graças a Deus eram 5. Acho que depende do número de pessoas que aceitaram a missão. Disse um Dreyschotz. Quem se importa com isso? Contanto que haja o suficiente para todos completarem a missão. Disse o Gorduan enquanto pegava um dos sangue do Rei Sapo e o guardava em seu inventário. Todo mundo já coletou um? Ok. Sai da frente. Quero pegar nosso prêmio agora, disse Drizzler enquanto empurrava Zhang Yang para o lado. Zhang Yang riu e conversou com a Little Snow. Vocês não costumavam competir pelo direito de abrir o cadáver. O que aconteceu com a sua pequena briga? Vocês estão em paz agora. O que você está dizendo? Deixar os mais novos fazerem o que querem é o que uma irmã mais velha deve fazer. Pequena Neve piscou. TCH. Sobre o que você está mentindo dessa vez? Você me roubou a colônia de edição limitada. As duas. Drizzler rapidamente ignorou a conversa mole da Pequena Neve. A Pequena Neve revirou os olhos e disse, você ainda é muito nova para usar colônia. E eu não trapacei. Eu estava tirando as colônias para o seu próprio bem. HMPH. Drizzler zombou, nada convencido. Essência venenosa, verde cobre, item especial. Uso, envenena todos os alvos, incluindo o usuário, em um raio de 30 metros, recebendo 150 de dano de natureza a cada 3 segundos por 15 segundos. O efeito não pode ser acumulado. Carga restante, 50/50. Hã? O que é isso? Nunca vi esse tipo de coisa antes, disse o Gorduan. Uma classe de item especial. É uma espécie de item de brinquedo. Você não pode usá-los continuamente, pois tem uso limitado. Se puder ser usado ilimitadamente, seria o mesmo que ter outra habilidade de ataque em área, explicou Zhang Yang. Me dá. Eu declaro, exigiu Drizzler. Ela queria aquela pequena ferramenta extra para aumentar seu dano, já que sempre perdia para Zhang Yang em poder de dano. Drizzler era bastante autoritária sempre que expressava suas exigências, então todos excederam. Aba do Rei Sapo, verde cobre, armadura de tecido. Defesa, mais 1. Uso, concede a você a habilidade de pular mais alto, dura 10 segundos. Tempo de recarga, 1 minuto. Nível exigido, 20. Ótimo item. Os olhos de Zhang Yang brilharam rapidamente. Meu Noob Tank, isso é uma armadura de tecido. Sentença de morte para quem pegar um item sem consideração, reclamou Drizzler com as bochechas inchadas. Você é mesmo tão burro assim? Este item foi projetado para ser uma armadura de tecido para que as 6 classes principais pudessem equipá-lo. O que há de tão especial nisso? O Gorduan começou a demonstrar algum interesse. Com este item, você pode alcançar lugares que normalmente não alcançaria. Zhang Yang não tinha a intenção de manter isso em segredo. No jogo, havia lugares que só podiam ser alcançados com equipamentos como a Aba do Rei Sapo. Esses lugares escondidos podem conter baús de tesouro e também NPCs que podem emitir missões especiais. O rosto do Fatian se transformou em uma expressão pervertida. Lugares que não conseguia alcançar. Como a janela do banheiro de uma menina. Vá para o inferno. Antes disso, Zhang Yang raramente expressava seus desejos, então todos desistiam de seu papel quando ele pedia um item. Pequeno girino não eclodido, monstro de estimação verde cobre. Uso, choque um pequeno girino. Quem sabe, um dia ele pode se tornar um belo príncipe. O que é um monstro de estimação? Perguntou Fatian, virando-se para Zhang Yang, esperando uma explicação. Todos sabiam que Zhang Yang era um jogador beta. Zhang Yang caminhou e parou na frente deles. Ele limpou a roupa e ajeitou a roupa. Ai! Todos deram um passo à frente, esperando que a explicação fosse épica. Um monstro de estimação é. Um monstro de estimação. O quê? Ah, estou brincando. Um monstro de estimação é como um cachorro ou gato de estimação. Um companheiro que você pode levar para qualquer lugar. No entanto,
Este monstro de estimação e o mascote de um caçador não são a mesma coisa. Este mascote não pode atacar nem tem nenhuma habilidade de ataque. Oh! Isso é um absurdo. O Gordon soltou uma baforada de raiva pelo nariz. Este chefe só deixou cair esses 3 brinquedos idiotas e nenhum equipamento. Isso é um absurdo. Zhang Yang balançou a cabeça. TCH, TCH, TCH. Esses 3 brinquedos valem muito mais do que alguns equipamentos. Você precisa ter isso em mente. Com a nossa velocidade de nivelamento, quanto tempo você acha que um equipamento vai durar? Um equipamento de nível 20 só duraria até você atingir o nível 30. A rotatividade de equipamentos em nosso período de nível baixo é muito rápida. No entanto, itens que não são de combate são diferentes. Eles podem ser usados pelo tempo que você quiser. Principalmente monstros de estimação. A taxa de drop de monstros de estimação é extremamente baixa. Depois de meio ano, você provavelmente conseguiria vender esse monstro de estimação por pelo menos 10.000 moedas de ouro no leilão. Zhang Yang não estava inventando. Em sua vida passada, monstros de estimação podiam ser vendidos por um preço altíssimo, especialmente aqueles extremamente raros. Esses animais de estimação raros podiam ser vendidos por pelo menos algumas centenas de milhares. O que ele disse a eles foi um eufemismo. Dê 10.000? Os olhos de Drizzler e de Little Snow brilharam com o símbolo do dinheiro. Ambos rolaram para pegar o item ao mesmo tempo. Zhang Yang desistiu do item porque não gostava muito do dinheiro. Fatium e Dreychotis também desistiram do bichinho porque não estavam tão interessados. Little Snow obteve o item com 76 pontos, enquanto Drizzler obteve apenas 43 pontos. Certo, hora de entregar o item e completar a missão. Assim que completarmos a missão, receberemos uma recompensa. E essa recompensa é a que nos deixa animados, disse Zhang Yang, embora nunca tenha completado uma única missão da história principal em sua vida anterior. O grupo então voltou para a Vila dos Antílopes e se matou para falar com Emi. Maravilhoso. Você reuniu os ingredientes para fazer o antídoto? Emi sorriu alegremente. Irmão mais velho. Irmã mais velha. Por favor, vão até o maligno covil do necromante e salvem a alma de todos os aldeões. Jing. A Emi tem uma missão para você, resgatar as almas dos aldeões. Você aceita? Esta é uma missão da história principal. Conclua a missão para receber uma recompensa luxuosa. Aí vem. O grupo aceitou a missão rapidamente. Jing. Você obteve o item, antídoto feito corretamente. Resgate a alma do aldeão. Nível de dificuldade, S. Descrição da missão. Emi implora que você salve as almas dos moradores da Vila Antílope. Você terá que derrotar o maligno necromante Isaac para libertar as almas aprisionadas. Você pode encontrar o maligno necromante Isaac na Caverna dos Ossos, a oeste das planícies fantasmagóricas desoladas. Cuidado! Isaac é extremamente forte e poderoso. Certifique-se de ter jogadores suficientes para lutar contra ele juntos. Progresso. Alma dos aldeões liberada 01. Antídoto feito corretamente. Item de missão. Uso. Concede imunidade ao veneno mortal. Dura 10 minutos. Carga restante. 3-3. Finalmente conseguimos a missão da história principal. Disse Drizzler animadamente. Além disso, Emi não é mais o NPC que precisamos encontrar para completar a missão. Em outras palavras, não precisamos mais nos matar, disse Zhang Yang com um sorriso no rosto. Todos rapidamente se voltaram para a cabeça da garota e não havia nenhum ponto de exclamação branco nela. O NPC para completar a missão era outra pessoa. Dreychotis disse de repente, fizemos uma missão de nível E e lutamos contra um chefe verde cobre. Agora, nossa missão é de nível S, o que significa que o chefe que enfrentaremos é um chefe cinza prata. Ah, certo. A voz de Little Snow sobrepujou Dreychotis. Lembra do chefe cinza prata, Andoino Andola. Não lembro o nome dele. Ele já apareceu? Zhang Yang coçou a cabeça e pensou por um momento. Aquele chefe cinza prata vai reaparecer depois de 3 dias. O que significa? Que é hoje. Incrível. Temos que lutar depois. Pequena Neve lambeu os lábios. Tanto dinheiro. Claro. Mas primeiro precisamos matar o chefe da missão atual. Zhang Yang acenou com os braços para frente. Vamos, heróis. Temos um vilão para matar. Morpeg,
Legendary Guardian Capítulo 65 Invencível. A planície sempre desolada ainda estava coberta por uma névoa espessa. O céu estava escuro e zumbis mancavam por toda parte. Todo o lugar estava envolto em uma atmosfera sinistra. Como Zhang Yang já havia visitado aquela área algumas vezes, o mapa revelava apenas uma parte. Ainda havia muitas áreas escondidas em uma sombra negra. Neste jogo, um jogador teria que explorar áreas desconhecidas de uma região desconhecida para que o sistema revelasse o nome da região. Você também poderia revelar essa informação comprando mapa de um NPC daquela área específica. Este lugar me dá arrepios, disse Pequena Neve. Ela estivera encolhida atrás de Drizzler o tempo todo, segurando firme as mangas. Prima. Você já está bem velho agora. Não teria vergonha de estar com tanto medo, disse Drizzler depois de caminhar um bom tempo. Ela não conseguia mais se conter. A Pequena Neve cutucou a bochecha dela e disse, TCH. Sua garotinha atrevida e corajosa. Drizzler não se irritou com o comentário, mas sorriu. Ei! Tenho uma ideia. Vamos nos fantasiar de fantasmas e assustar os moradores do nosso apartamento. Os três rapazes franziram a testa diante da ideia repentina. O que diabos aquele pirralho estava pensando? À medida que avançavam para o interior das planícies, o nível do monstro gradualmente subia do nível 21 para o 24. Felizmente, a equipe estava cheia de jogadores fortes enquanto eles se aprofundavam nas planícies. Você pode encontrar o maligno necromante Zack na Caverna dos Ossos, a oeste das planícies fantasmagóricas desoladas. Besteira. Este lugar é enorme. Onde diabos vamos localizar essa tal Caverna dos Ossos? Repreendeu Gorduan. Ele havia caminhado por tanto tempo, mas só conseguiu revelar um quarto de toda a região. Vamos nos separar? Sugeriu um Dreyshot. Zhang Yang pensou um pouco e assentiu. Boa ideia. Vamos nos separar. Os cinco se dividiram em 4. Pequena Neve insistiu que não queria deixar o primo sozinho. Os 5 então seguiram em 4 direções diferentes. Com a equipe dividida, a velocidade de matança diminuiu drasticamente, mas a exploração acelerou em todas as direções e, em apenas 10 minutos, Pequena Neve postou no canal do grupo, aqui está. Encontrei. Venham aqui. Como Zhang Yang estava separado das meninas por um longo tempo, elas haviam desaparecido do seu minimapa. Zhang Yang rapidamente abriu o mapa mundi e seguiu na direção delas. Enquanto matava os monstros em seu caminho em direção a Little Snow, ele tropeçou nos corpos dos mesmos monstros contra os quais lutava. Alguém havia lutado contra esse monstro há pouco tempo. Ele rapidamente verificou seu minimapa e encontrou Gorduan. Depois de um tempo, Zhang Yang e os outros 2 rapazes se encontraram com as garotas. O local onde estavam ficava em uma pequena colina. Ao pé da colina, havia uma entrada de caverna com a altura de 3 homens. Perto da entrada, havia pelo menos 7 a 8 monstros esqueletos patrulhando. Zhang Yang abriu o mapa mundi e verificou a área em que estavam. A área não estava mais preta, ele podia ver a textura da colina junto com o nome Caverna dos Ossos sobreposto. Avante! Para a caverna, gritou Zhang Yang, esqueleto recentemente montado. Nível 25. HP 2500. Assim que o Gorduan leu o nome do monstro, sentiu-se enojado. Quem poderia ter um hobby tão estranho ao ponto de brincar com um esqueleto humano? Ele olhou para Drizzler e imediatamente teve um pensamento brincalhão. Ei, Drizzler, comparado a esses esqueletos, você é bem dotado. Cai fora, seu vagabundo gordo. O engordo enfureceu a festa instantaneamente. As garotas começaram a bater nele literalmente. Mesmo assim, por mais que apanhasse, ainda havia um sorriso de êxtase em seu rosto. Toda vez que as garotas o batiam, ele emitia um som estranho, tipo uá. As garotas pararam imediatamente, achando aquilo estranho e assustador. O grupo então eliminou todos os lacaios do lado de fora e entrou na caverna. Felizmente, o projetista desta área não queria incomodar muitos jogadores, pois havia muitas tochas acesas por toda a caverna. Embora a luz das tochas não fosse tão forte, Zhang Yang e o grupo não tiveram muita dificuldade para enxergar mais além. Assim como do lado de fora da caverna, havia muitos monstros esqueletos vagando por ali. No entanto, eles eram apenas lacaios comuns que não representavam nenhuma ameaça ao grupo. A equipe atacou e abriu caminho matando todos. Nenhum dos monstros conseguiu durar mais do que 5 segundos.
Desde que Little Snow foi tecnicamente liberada de seu dever como curandeira, ela só podia seguir atrás da equipe, coletando todos os itens deixados pelos monstros. Depois de lutarem por um tempo, Zhang Yang de repente se lembrou de uma lembrança. Ah! Agora me lembro. Esta caverna tem 5 andares. O chefe final está localizado no nível mais profundo. Não que ele tivesse entrado naquela caverna em sua vida anterior, mas se lembrava porque havia lido um artigo introdutório publicado no fórum oficial. A caverna tinha 5 andares e cada andar tinha um mini-chefe. Além do esperado equipamento de cobre e verde, o chefe também deixava cair alguns itens não combatentes extremamente valiosos. Quando o jogo chegou perto da fase intermediária de maturidade, todas as cavernas de ossos de todas as cidades estavam ocupadas por grandes guildas. As cavernas estavam tão ocupadas que os jogadores normais nem sabiam a aparência do chefe, pois não podiam entrar na caverna. Puta merda. 5 andares? O Gorduan xingou, já que não conseguia mais conter a frustração de andar e terminar o primeiro andar inteiro. Zhang Yang riu. Isso é problemático. Mas lembre-se, tem um mini-chefe em cada andar. As recompensas deles também são extremamente valiosas. O Gorduan recuperou o ânimo e respondeu rapidamente, certo. Vamos, vamos, vamos. Vamos chutar a bunda do chefe e pegar alguns equipamentos. Os monstros ali foram todos rapidamente exterminados pelo ataque feroz do grupo. Após 10 minutos, eles finalmente chegaram ao fim da masmorra. Havia um monstro esqueleto gigante de 2 metros de altura bloqueando o caminho. Capitão Esqueleto, Gawain, verde cobre. Nível, 25. HP, 250.000. Caramba! Este é muito mais forte que os outros. O Gorduan piscou os olhos. Zhang Yang explicou rapidamente. Você precisa entender que um chefe de masmorra é limitado a poucas pessoas. Aquele que acabamos de enfrentar, o Covil de Marzeruai, era uma masmorra com apenas 5 jogadores. Este é um chefe de campo. Não há limite para quantas pessoas podem participar. Não seria chamado de chefe se pudesse ser morto facilmente, não é? Ah! Será que esse aí tem tanta habilidade? Vamos torcer para que não seja tão forte quanto o Rei Sapo. O Gorduan não se atreveu a relaxar depois de levar um tiro no rosto. Não vamos perder mais tempo. Os 3 jogadores de alcance fiquem atrás e se espalhem. Pirralho, estamos prontos. Zhang Yang sacou sua espada e caminhou. Ele rapidamente ativou menor investida assim que chegou ao alcance efetivo. Menos 334. Antes da menor carga, o gigante rosnou e lançou seu braço esquelético em direção a Zhang Yang quando ele entrou em seu alcance de agressividade. O efeito de atordoamento durou apenas meio segundo, mas foi o suficiente para interromper o movimento do chefe no meio do caminho. Apóstrofe menor defesa aleijada. Menos 160. Para maximizar o poder de fogo da equipe, Zhang Yang usou o menor Cripple Defense no chefe quando ele tinha agressividade suficiente. Intrusos ousados. Como ousam entrar nos domínios do Lord Zack? Vou comer a alma de vocês. Vou fazer de todos vocês meus escravos, disse Gawain, o capitão esqueleto, assim que se recuperou do atordoamento, rosnando alto para o grupo. PFFFT. Acho que é hora de escovar os dentes. Chefe fedorento e fedorento. Drizzler brandiu sua lança e perfurou o monstro, causando dano significativamente maior do que antes. Após a visita matinal à masmorra, ela trocou alguns de seus equipamentos antigos por outros mais novos e mais fortes, aumentando consideravelmente seu dano. Humano insignificante. Quero seu sangue, gritou o monstro, ignorando imediatamente Zhang Yang. Moveu-se com a velocidade da luz em direção a Drizzler e a segurou firmemente com seus 2 braços ossudos e esqueléticos. Em seguida, abriu suas mandíbulas pálidas e mordeu o pescoço loiro de Drizzler. Ding! O jogador Drizzler recebeu o efeito de uma enorme mordida vampírica. Perde 200 PV a cada segundo e cura o conjurador em 2000 PV. Dura 10 segundos. Ai. Chefe desgraçado, me solta. Drizzler tentou freneticamente escapar, mas sob o controle das habilidades do chefe, não conseguiu revidar. Por mais que tentasse, não conseguia se livrar da situação. Sentia-se pressionada como Sun Wukong presa sob a montanha dos 5 elementos. Zhang Yang começou a rir. Pirralho, eu sempre achei que você já tinha nascido com uma cara de provocador. Por que mais o chefe pularia em você em vez dos outros?
Cale a boca e me ajude, disse Drizzler. Ele não pode. Ninguém pode. A habilidade é inquebrável. Shotes e Fatian dispararam alguns menores silencios e não conseguiram interromper o chefe. Felizmente, Little Snow foi rápida o suficiente para recuperar a perda de HP. Ela estava constantemente curando Drizzler, garantindo que seu HP estivesse sempre fora da zona de perigo vermelha. Após 10 segundos, o chefe derrubou Drizzler e começou a atacar Zangiang furiosamente. O ataque do grupo foi forte, mas a recuperação vampírica do chefe foi ainda mais forte. O chefe recuperou quase 20.000 HP em apenas 10 segundos, quase a vida completa. 97%, 94%, 90%. Caçador inútil. Vou sugar seu sangue até secar. Desta vez, o chefe escolheu o Gorduan como refeição. Ding. O jogador Fatian recebeu o efeito de uma enorme mordida vampírica. Perde 200 PV a cada segundo e cura o conjurador em 2000 PV. Dura 10 segundos. Arg. Não. Não tome meu sangue. Meu sangue é ruim. Tem um gosto ruim. O Gorduan cerrou os dentes enquanto encarava o monstro de perto, completamente tomado pelo nojo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Mais 2000, mais 2000, mais 2000. Textos verdes apareceram na cabeça do chefe continuamente e, após 10 segundos, ela havia se curado para 95%. Droga. Estamos atacando-lhe e ele se cura sem parar, disse Fatian, assustado com a barra de vida cheia do chefe. Zangiang franziu a testa. Aquilo não estava indo como planejado. Ele deduziu que o poder de fogo de sua equipe não era forte o suficiente. Se tivessem 10 membros atacando ao mesmo tempo, o chefe não conseguiria manter sua cura com o dano recebido. Nobutank. Você tem alguma outra estratégia escondida na manga? Se isso continuar, meu primo vai ficar sem MP rapidinho. Ela tem razão. O chefe só perdeu 5% de HP e eu já usei 15% do meu MP. Se continuarmos com isso, certamente morreremos antes, exclamou Little Snow calmamente. Zangiang pensou um pouco e gritou, parem todos. Os membros do grupo se entreolharam com incerteza. No entanto, confiaram em Zangiang e interromperam o ataque. Ei, você não. Continue se curando. Zangiang rapidamente mudou de posição para escapar do ataque do chefe. Com o tempo, o chefe começou a ficar mais forte, seus ataques ficaram mais rápidos, dificultando a fuga de Zangiang. Eventualmente, Zangiang teve que sofrer dano. Pequena Neve zombou. Você pediu para todos nós pararmos. Você mesma disse. Mesmo hesitando, ela lançou o feitiço de cura, recuperando o Zangiang. 94%. 93%. 92%. Quando Zangiang era o único a atacar, o chefe recebia menos dano e perdia seu HP mais lentamente, chegando a apenas 90% depois de tanto tempo. Maldito guardião. Não importa o quão dura seja sua pele, meus dentes ainda conseguem perfurá-la. O chefe atacou Zangiang e usou uma enorme mordida vampírica nele. A habilidade roubo de vida do chefe depende da taxa de perda de HP. Se você atacá-lo rápido, sua taxa de ativação também se tornará frequente. Se você atacá-lo mais devagar, a frequência será menor. Zangiang sumiu, de forma aproximada, a mecânica do chefe. PH. Isso significa que se o DPS do grupo não ultrapassar 2000, nunca poderemos matá-lo. Todos ficaram perplexos. Mesmo sendo muito mais fortes do que outros jogadores do mesmo nível, com exceção de Little Snow, seu DPS total não chegava a 600 no máximo. Como eles poderiam continuar a luta? Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos.